noite a todos os presentes. Boa noite a você também, companheiro internauta, que está sempre conosco todas as sextas-feiras, reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis. E nessa noite nós temos a grata satisfação de trazer mais uma vez, receber mais uma vez em nossa casa a Luzia, né? Luzia Lomazzi. A Luzia ela é trabalhadora do Centro Espírita Caminho da Luz, que fica aqui próximo a nós, na Avenida Sapopemba, 648, e ela nos trará o tema Amar aos Inimigos. É possível? Então, Luzia, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Não só agora, mas em todos os dias da nossa vida. Bom, eu tenho que confessar a vocês que eu estou emocionadíssima. Nossa, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, mas entendam bem, eu não estou tão feliz assim de estar aqui, falando na internet, ao vivo. Não, não é isso. Eu estou feliz de estar com vocês. Ora, vejam só, como é bom ter amigos assim, de repente, olha quantos amigos que eu estou fazendo aqui. E eu tenho certeza que vocês também estão me olhando como uma amiga. E isso me deixa tão feliz. Mas isso me deixa tão contente, gente, que eu tive uma ideia agora. Eu resolvi, foi assim um estalo. Já que a gente é amigo, eu vou escolher um de vocês, não sei que critério que eu vou usar, um sorteio, alguma coisa assim, vou escolher um de vocês e vou passar um fim de semana junto na casa de vocês. Ah, um fim de semana não, fim de semana é pouco. Uma semana. Puxa vida, né? Se a gente é amigo, não é legal? Ai, vai ser muito bom, gente. E eu aviso para vocês. Olha, eu sou muito fácil de lidar. Facilzinha mesmo. Não tem nenhum problema, não tem nenhum porém. Vai ser muito gostoso. Bom, é só um pequeno detalhe. Eu não como nada com sal. Sabe? Questão assim de pressão, essas coisas, né? Então, só isso, tá? É a única coisa que pode incomodar. Ah, e também é açúcar, gente. Gente, vocês não acreditam, ó, um grãozinho de açúcar assim, são toneladas de peso a mais. Eu não posso comer açúcar, só adoçante. É só isso. Então, eu acho que eu posso escolher alguém para a gente estar ficando junto um fim de semana. Ah, e tem mais uma coisa, estava me esquecendo. Eu levanto um pouco tarde, assim, umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Mas também eu tenho explicação, não é porque eu sou preguiçosa, não, gente, é porque eu vou dormir tarde. Então, eu fico assim, estudando, ouvindo palestras, até 3 horas da manhã. Então, eu vou dormir um pouco tarde e levanto também um pouco tarde. É natural, né, gente? É justo. Então, aí, assim, como é bom ter amigos. Então, eu já vou escolher alguém. Ai, gente, desculpa. É só uma brincadeira isso. Eu não vou escolher ninguém. Foi só para distrair. Só para a gente poder imaginar o seguinte. O que é ter amigo? Né? Como é fazer amigos? Então, imaginemos assim. Agora vamos entrar na realidade. Imaginemos que duas pessoas, 2 homens, 2 mulheres, não importa. Vamos imaginar 2 rapazes. Estão começando a faculdade, primeiro dia lá, curso de medicina, né? Primeira aula, estão lá sentados na primeira fila. Tímidos, né? Como é assim, normal na juventude. Aí um pergunta para o outro qual é seu nome, onde você mora, o que você faz. E começam ali uma amizade. Primeiro dia de aula, segundo, vai se passando, 1 semana, 2 semanas. Começam a participar dos happy hours, toda sexta-feira, cabulam a aula, né, vão para a balada, saem para passeios, vão fazer viagens para a praia, formam um grupo de amigos, né, e começam a se divertir, começam a estudar para a prova juntos, né, dificuldades de matemática, física, medicina mesmo, né, relacionada com aquelas provas práticas na faculdade de medicina, começam a estudar juntos, e assim o tempo vai passando, os meses, e vão vivenciando aquela amizade, vão se conhecendo.
E nesse período, coisas assim não tão boas também começam a acontecer. Problemas de emprego, um deles fica desempregado. De repente, precisa de auxílio e corre com aquele amigo. De repente, a perda de um ente querido por parte de um deles, né? Perde alguém querido da família e passa a viver aquele momento difícil. Então, encontra naquele amigo um ombro para poder desabafar e passar aquelas dificuldades. Eles vão enfrentando nesse período ali, enquanto estudantes do curso de medicina, outros problemas. Num determinado momento, há ali na faculdade uma conjunção de alunos que resolvem batalhar por uma condição melhor na faculdade. E formam-se aqueles piquetes, eles acampam na frente da faculdade, fazem tudo aquilo que a gente já sabe, assim, buscando condições melhores. Eles se unem naquele momento difícil. Porque a polícia vai lá, intervém e cria todo aquele atrito. Mas passa essa fase. E assim eles vão vivenciando. E vão passando um fim de semana na casa do outro. Aquele que tem a família no interior. Então, eles vão passar o fim de semana lá, e aí tem aquele comentário, cara, você vai passar o fim de semana lá em casa? Ó, os velhos dormem cedo, a gente tem que dormir cedo. Ó, lá o povo gosta de açúcar, hein? Se você só faz uso de adoçante, então vamos dar um jeitinho aí, você leva os adoçantes. Então, eles vão conhecendo as dificuldades do outro. Entre risos, entre tristezas, conhecendo as virtudes, conhecendo as deficiências do outro. Inclusive, se apaixonam pela mesma garota. Passam momentos de ciúmes, de ira, de inveja, de raiva. E riem muito quando descobrem que a garota, na verdade, era ele. Nesse período, 5 anos, 6 anos, eles tiveram a sorte de estar sempre juntos, na mesma turma. E foram se conhecendo profundamente. Foram cultivando a amizade. Conhecendo um ao outro o defeito, a qualidade, o ponto fraco. Né? Começaram a conviver em harmonia, com compreensão, com tolerância, com entendimento, com perdão. E ao longo desse período, é claro que se firmou ali uma grande amizade. Mas muitos dirão assim, claro, é óbvio, é possível, porque nós, quando encarnamos aqui nessa existência, já temos uma predisposição, né? Sabemos, conhecemos as leis de ação e reação, convivemos aqui com aqueles que é necessário estarmos juntos. Já fomos em outras vidas próximos. E estamos reunidos numa mesma família, no mesmo grupo, por algum motivo. Então, se eles são amigos e se dão bem, e estão se entendendo, é porque já havia uma predisposição. Sim, o raciocínio não está errado. Só que eles estão reunidos a fim de quê? De resgatar os seus débitos, as suas contas do passado. Então, é lógico que não é uma predisposição perfeita. É lógico que ali há condições de dificuldades, que vão ser vencidas justamente aí que está a prova, aí que está a expiação. Vencer as dificuldades, superar com entendimento, com compreensão, com perdão. Mas eis que termina o curso. 5, 6 anos depois, aí cada um vai seguir seu caminho. Um vai fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, sei lá, na Inglaterra, em outro país, e o outro fica aqui, já tinha um trabalho já pré-estabelecido, e se separam. Por 2, 3 anos. Cada um segue seu caminho. Passado esse período, entram em contato através da internet, através do e-mail, e ele diz, olha, estou voltando, vou passar 1 mês no Brasil. E eles vão se encontrar, olha, me espera no aeroporto. Me espera no aeroporto que a gente vai se ver, matar saudade. E aquele momento é indescritível, o momento do reencontro com um amigo. Quando você abraça, você beija, você conversa, conta as novidades. Passaram 1 mês todo contando tudo que há de bom que aconteceu naquele período e relembrando os momentos que estiveram juntos. Então, não existem palavras para se descrever a alegria de um reencontro entre amigos. Mas é muito bom falar de amizade, de amor, mas vamos ser práticos. Nós vivemos só de amor, só de amigos, só de amizades ao nosso redor?
Não. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós somos criaturas imperfeitas. E para nós que somos espíritas, a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo destinado ao amor, que nos fala do amor. Mas, em contrapartida, tem um outro capítulo que fala sobre amar aos inimigos. Será que é tão fácil assim amar aos inimigos? Porque o Cristo nos conclama a amar os inimigos também. O que ele diz lá? Se amardes somente àqueles que vos amam, o que fazes a mais do que os publicanos ou os fariseus? Porque amar aos amigos e àqueles a quem queremos bem é fácil. Né? Podemos dizer até que a gente tira de letra, de repente. Mas, como estava dito há poucos segundos, nós não vivemos só entre amigos. Será que cultivar um amigo é uma coisa demorada, que a gente vai com cuidado, com calma, conhecendo? E um inimigo? Será que a gente cultiva um inimigo também, assim, aos pouquinhos? Cada dia faz uma ofensa, cada dia faz uma crítica, pisa no calo, e vamos cultivando, né, um inimigo. Será que é bom isso? Será que se faz rápido assim, um inimigo? Olha, vamos imaginar que uma pessoa estava desempregada há 3 anos, há bastante tempo, e precisava muito, muito, muito de um trabalho. Lógico, né? Temos que pagar as contas. E ela batalhava, mandava currículo para todo lado, para todas as empresas, necessitava muito de um trabalho. Né? Se viesse um emprego, melhor, mas um trabalho também estaria bom. De repente, eis que ali, nas redondezas do lugar onde ela reside, vem se instalar uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa fantástica. E ela, mais que depressa, faz o seu currículo e leva nessa empresa. E fica aguardando. Uma bela manhã ensolarada, ela recebe o convite, que o currículo dela estava selecionado para ela comparecer lá e fazer os testes, fazer os exames, entrevistas e dar andamento. Ela ficou radiante de felicidade e foi lá imediatamente para fazer a entrevista. Gente, vocês não acreditam. É uma empresa fantástica. É uma empresa maravilhosa, tinha de tudo. Ela estava conquistando o emprego dos sonhos. Imagina que era uma empresa que tinha auxílio doença, seguro de saúde, vale refeição, vale transporte, 13º salário, 14º salário, tinha clube de campo, tinha clube de férias na praia, tinha, olha, tudo que vocês possam imaginar, e ainda uma coisa muito melhor. Uma jornada reduzida de trabalho. Gente, é o emprego dos sonhos de qualquer um. Imagina só, ela ficou radiante, ansiosíssima, até que chegou o primeiro dia de trabalho, que ela foi contratada, naturalmente, tinha potencial e tudo. E aí, chegando lá naquela segunda-feira, primeiro dia de trabalho, que ela é conduzida até a sala, onde ela vai exercer as suas funções, e ela repara 2 mesas de trabalho, a dela e a de outra pessoa. Quando ela olha para aquela outra pessoa da mesa da frente, ela quase tem uma síncope. Era aquela pessoa. Aquela pessoa que residia ali, no bairro também. Porque aquela empresa se instalou ali e contratou muitas pessoas do lugar. E aquela pessoa que estava ali na sala, que ia trabalhar junto com ela, era aquela pessoa que lá no bairro, quando passava naquela rua, ela ia pela outra rua. Era aquela pessoa que ela não suportava. Havia um clima de animosidade, havia uma intriga, havia uma diferença, havia uma briga do passado que fez com que aquele relacionamento ruísse e não havia condições de convivência. E quando ela viu que a outra pessoa, sua companheira de trabalho, seria aquela pessoa, teve que pedir licença e ir ao toalete para se refazer. E ficou meditando. Meditando é delicado, né? Ficou ali preocupada. O que eu vou fazer? Eu preciso desse trabalho, mas eu não posso, não tenho condições mínimas de estar aqui dividindo essa sala com essa pessoa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso abrir mão do meu trabalho no primeiro dia de emprego.
Eu tenho que dar um jeito de me livrar dela. Vou puxar o tapete dela, eu vou fazer alguma coisa, mas juntos não dá para ficar. Não sei o que eu vou fazer. Entro em pânico, em desespero, tentando imaginar alguma coisa para se livrar daquela pessoa. Ah, eu sei. Num determinado momento eu vou lá e coloco eu vou ter coragem, coloco veneno no café dela e eu e ela não dá para ficar aqui. É uma ou outra. Olha que ponto que chega uma pessoa. É fácil fazer amigos e inimigos. Será que a gente faz rápido? Nós estamos predispostos aos amigos e aos inimigos. Será que também? Inimigos é uma palavra muito pesada. Não é verdade, gente? Porque eu fico pensando, eu não tenho inimigos. Eu vou falar para vocês. Vocês viram, né, que eu entrei aqui e falei, tenho um monte de amigos. Mas inimigo eu não tenho. Fico pensando assim, nossa, imagina só. A gente, quando pensa em inimigo, a gente lembra daqueles nomes famosos relacionados à humanidade. E se a gente for olhar historicamente falando, lá atrás a gente vai lembrar, tem Nero, que colocou fogo em Roma, tem aqueles imperadores, não é? Que mandavam os cristãos, lembram disso? Aos leões. Que terrível, né? Acho que não éramos nós que estávamos lá, porque seria muito sofrimento, ainda bem que eram os outros. Será? Ah, mas esses inimigos aí tão terríveis são muito passado, 2000 anos atrás, é muita coisa. Não, mas a gente tem inimigo mais recente. A humanidade tem pessoas assim que fizeram muito mal, como Hitler, por exemplo. Todos nós já ouvimos, conhecemos em filmes, história, escola, tudo o que ele fez. Ah, Hitler também pertence a décadas atrás. No atual momento, será que nós temos inimigos da humanidade de uma forma geral, que a gente pudesse falar, não, é inimigo? Olha, basta nos lembrarmos daquela pessoa que está lá dentro de um presídio de segurança máxima, né? De tão feroz que é. Basta nos lembrarmos das atitudes que ele teve. Num determinado momento, numa rebelião, conseguiu colocar um companheiro de cela. Companheiro de cela a gente fala para ser delicado, né? Mas enrolar esse companheiro num colchão e colocar fogo. Quem nunca ouviu? Né? Quem não viu essa história tanto ser passada na mídia? É um inimigo da humanidade. E nós ficamos achando que inimigo é isso, são aquelas criaturas que estão muito longe de nós. Nós nos esquecemos que nós, cada um de nós, pessoa simples, comum, somos um universo pequenino dentro desse universo enorme. Que nós somos, sim, o centro das atenções na nossa vida. Que nós temos nossas lutas, nossos anseios, nossas dificuldades, nossos objetivos, e nós focamos a nossa vida ali, o nosso objetivo. De tal forma, com tanta veemência, ávidos para conseguir chegar lá, que não percebemos que nesse decorrer, nessa caminhada, nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, pela nossa luta, e nos tornamos muito rígidos com as pessoas que estão à nossa volta. Nós nos tornamos muito... Chega a sermos violentos. Nós nos esquecemos da compreensão, da amizade, da paciência. Nós focamos em nós. Chega a ser até aquela questão de sobrevivência, né? Salve-se quem puder. Nós nos deixamos levar pelos sentimentos mundanos, costuma-se dizer. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, nós pensamos só em nós. É certo que muitas vezes a gente quer o bem do nosso familiar próximo, do nosso pai, dos nossos filhos, da nossa família. Passamos por cima, até dos outros, porque focamos ali a nossa vida, o nosso objetivo. Estamos num planeta de provas e expiações. E agindo dessa forma, nós vamos aos poucos
criando uma certa animosidade ao nosso redor. Aos pouquinhos, nós vamos criando algumas inimizades, alguns adversários. Mas será que isso é longo? É aos poucos? É de repente? É rápido? Será que esses supostos inimigos estão assim, muito próximos ou muito longe de nós? Nós nunca pensamos nisso, não é verdade? Mas tem uma pequena passagem que faz a gente pensar. Talvez vocês já tenham até ouvido essa história. Ela é pública. É uma metáfora. Ela só nos faz pensar. Então, conta-se que numa pequena cidade interiorana, rural, na periferia dessa cidade, morava uma família muito simples. Era o pai, a mãe e uma criança. E eles eram muito humildes. E lutavam muito, muito, muito para melhorar de vida, para melhorar suas condições. E aquele chefe de família trabalhava com transporte. Mas ele precisava, o sonho dele era ter um caminhão, um veículo que seria sua ferramenta de trabalho, que iria fazer com que a família progredisse. Lutaram muito, fizeram economias, trabalharam de sol a sol, até que ele conseguiu fazer um financiamento. E naquela tarde linda de sol, ele estaciona ali na frente daquele barraco humilde deles, um belo caminhão azul. E aí ele entra correndo para dentro de casa, a abraçar a sua esposa, feliz da vida, e traz ela para ver aquela coisa maravilhosa, aquela cena maravilhosa, aquele caminhão azul ali na frente de casa. E ela vem com aquele filho, menininho de 6 anos, mais ou menos, todos encantados. Ele cata a sua caixa de ferramentas ali do lado do caminhão e alisa, limpa, enfeita e passa paninho. Conversam ali animadamente, planejam que toda a renda que aquele veículo vai proporcionar a eles vai fazer com que se pague o financiamento e ainda vai sobrar para melhorarem de vida. Empolgados assim, eles entram fazendo planos e deixam ali a criança. Passado alguns momentos, quando eles voltam ali ao redor do caminhão, ele percebe que o garotinho, ele tinha pegado aquele martelo e estava martelando o caminhão, riscando a pintura. Mas aquele chefe de família ficou tão transtornado, ele ficou tão irado, ficou tão nervoso, tão fora de si, que ele catou aquele menino, esqueceu que era o filho dele, pegou aquele martelinho e bateu tanto nas mãos do garoto que a mãe precisou intervir. Senão ele não parava, transtornado que estava. Pegaram o garoto, levaram para um pronto-socorro, ele foi cuidado. Mais tarde, já mais calmo e sereno, estavam ali conversando, já na mesa, ele estava mais tranquilo. E o menininho ali com as mãos enfaixadas. E esse menino vira para ele e fala: papai, agora que o senhor já consertou o caminhão, será que o senhor pode trazer os meus dedinhos de volta? Será que o senhor pode consertar os meus dedinhos também? Isso nos faz pensar. Um momento de insensatez, um momento de atitudes impensadas, uma palavra que nós falamos sem respirar um segundo. Podemos ali naquele momento estar criando um inimigo. Porque imaginemos que essa criança ainda está numa idade protegida pela pureza, né, da sua reencarnação ainda não completada. Mas isso não será para sempre. Um momento, uma palavra, uma atitude nossa pode dar início a uma inimizade.
E esse inimigo não necessariamente pode estar longe, pode estar dentro de casa. Na casa ao lado, não nos reunimos por acaso, né? Conhecemos as leis de ação e reação. Então eu pergunto, um amigo a gente conquista com o exercício da paciência, do perdão, da compreensão. Um inimigo a gente pode fazer num piscar de olhos. Ah, tudo bem. Se eu tenho inimigos, eu nem devo chamar de inimigos. Nós nem devemos, essa palavra é pesada. Vamos dizer adversários. Se nós temos adversários na nossa caminhada, tudo bem. Eu faço assim, olha, ele fica lá, em outra cidade, em outro país, em outro lugar, eu fico aqui. Ficamos distantes, cada um no seu canto. Pronto, resolvi a questão, estou livre. É inimigo da humanidade? É aquele inimigo perverso mesmo, aquele que a gente chama de inimigo? Pena de morte para ele. Morreu, acabou. Pronto. É um assassino a menos, é um estuprador a menos. A humanidade fica livre. Esse é o pensamento de muitos de nós. É claro que não vamos generalizar e achar que somos todos assim, né? Que todos pensamos assim. Mas uma boa parte fica imaginando que o relacionamento com um amigo é daquela forma e com o inimigo a gente resolve assim. Nos separamos. É que nem a moça do emprego. A única coisa que eu preciso fazer é me livrar dela. Aí tudo fica bem, fico tranquila, fico em paz. Achar que a morte resolve a questão? Não. Lê do engano. Nós sabemos que nós somos espíritos, primeiramente. Que esse invólucro carnal aqui que nós trazemos, que ele vai desaparecer. Nós vamos deixar ele para trás e nosso espírito vai seguir. Vai continuar sua existência. Nós somos espíritos eternos. O espírito sem esse corpo, sem essa veste carnal, grosseira, ele fica livre, gente. Ele fica livre para amar e para odiar. Porque não é só porque ele morreu ou desencarnou que se resolveram os problemas. Muito pelo contrário. A questão do ódio, da inimizade, persiste. Porque o nosso perispírito, ele vai levar as marcas das nossas condutas. Não vai ser fácil. Hoje nós nos escondemos. De repente eu encontro uma pessoa que não é muito querida, e aí a gente, oi, tudo bom, com aquele jeitinho de tratar, porque a gente consegue esconder o nosso sentimento que está lá dentro. Mas depois de desencarnado não vai ser assim. Será que depois nós vamos nos ver livre daquele inimigo? Cada um para o seu lado? Será que ele vai continuar no nosso encalço? Como será? Cristo disse também: reconcilia-te com os teus adversários enquanto é tempo. Nós queremos ilustrar essa passagem com um fato que está descrito num livro da Sueli Caldas. Inclusive, eu sou fã dela. Gosto demais. E eu sempre registro essa passagem. Ela nos conta, num trecho do livro, que num determinado centro espírita havia uma frequentadora, já de muitos anos. Trabalhava na doação. Padecia de terríveis dores nas pernas. Já tinha feito todo tipo de tratamento, já tinha passado por diversos médicos e não conseguia se livrar daquelas dores. Não se sabia a causa, se sabia simplesmente que ela sofria muito com aquilo. E a vida passava. Um dia, durante uma reunião de intercâmbio, eis que veio uma comunicação direcionada a ela. Era de um negro escravo, de uma existência passada, que declarava o seguinte: que ele havia morrido no tronco, por ordem dela. Sofreu, passou fome, passou frio, como escravo negro preso ao tronco.
E desde o seu desencarne, passou a persegui-la e agora vivia ali, agarrado às pernas dela. E só soltaria se ela pedisse perdão. Eu pergunto, o que vocês acham? Que ela pediu perdão? Não. Ela continuou frequentando aquela casa espírita por muitos anos ainda, padecendo as terríveis dores nas pernas. Mas não pediu perdão. A que ponto chega a criatura humana envolvida por essas paixões, pelo excesso de amor, né? Que é a paixão, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela vaidade, pelo egoísmo. Leva para o túmulo, leva para outras existências os inimigos. Então essa historinha é só para nos mostrar que a gente não se livra dos inimigos assim, tão facilmente. Num piscar de olhos a gente faz um, mas depois a gente não se livra assim, com tanta facilidade. Para fazer um amigo, Cristo deu a regra. Aliás, ele deu regras fantásticas em toda a sua vida. Nos mostrou normas de conduta perfeitas. Para se fazer um amigo era muito simples. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. É lógico que se eu quero que os meus vizinhos tratem bem os meus filhos com generosidade, eu vou fazer o mesmo com os filhos deles. É claro que se eu quero que os chefes dos meus filhos sejam chefes pacientes, tolerantes, compreensivos, eu também vou ser tolerante, compreensivo e paciente com os meus subordinados. É lógico que eu sei que se beliscar dói, e eu não quero que ninguém me belisque, eu não vou beliscar os outros também. Então, fazer amigos, seguir essas regras, a gente está dentro do procedimento normal, é tranquilo, dá para seguir. E para amar os inimigos? Será que Jesus nos deixou normas para amar os inimigos? Afinal, é tão bonito falar isso, não é? Ele não disse assim, olha, se amardes aqueles que vos amam, que fazes além do que faz os fariseus e os publicanos? Puxa vida, mas bem que eu quero, sabe, gente? Só amar é muito pouco, assim. Eu quero aparecer mais, eu quero ser mais importante. E para ser mais importante do que simplesmente amar, eu quero amar os inimigos. A hora que eu amar os inimigos, puxa, as pessoas vão me olhar assim, puxa, ela ama os inimigos, né? Que soberano. Então eu quero amar os inimigos. Mas será que a gente consegue? Será que Jesus nos falou isso para amar os inimigos somente por boniteza? Gente, Cristo, olha, eu falo uma coisa que eu tenho comigo. Cristo é o cara. Ele não falou nada que pudesse ser desperdiçado. Além de falar, ele exemplificou. Toda a sua vida foi de exemplos. Porque se ele só falasse as coisas que ele falou, naquela época, para aquele povo carente e sofrido, eles queriam encher a barriga. Eles queriam comer, eles queriam se ver livre do jugo de Roma. Então, se chegasse lá alguém, o Cristo, alguém falasse, provavelmente não resolveria a questão. Então, Cristo exemplificou. E o maior exemplo que ele deu sobre essa questão do amar aos inimigos foi lá na cruz. Na hora que ele estava lá pregado na cruz, nos seus últimos momentos, o que ele disse, gente? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse eles que ele se referia, eram todos aqueles que estavam ali, fazendo com que ele passasse por aquele calvário de sofrimentos, por toda aquela dor. E ele ainda pergunta, ainda pede a Deus, né, ao Pai misericordioso, que perdoasse a todos. E nos conclama, então, durante a sua trajetória, a amar os nossos inimigos. Por quê? Por boniteza? Há uma corrente de pensadores, de filósofos, que compara, né, essa ética cristã, essa atitude do Cristo, dizendo que ele era um idealista sem senso prático, né? Que tudo isso é uma utopia, um sonho.
Será que Jesus trouxe todo esse ensinamento e esse principal, essa máxima que é amar aos inimigos, considerada a mais difícil de ser seguida? Será que ele trouxe tudo isso só porque seria mais bonito? Não. Com certeza não. Nada do que Jesus disse ou fez foi em vão. Tanto é que suas palavras e seus ensinamentos perduram firmes até hoje. Ele tem milhões de seguidores no mundo todo. Quantos reis, quantos imperadores, quantos generais tiveram exército, tiveram seguidores e todos sucumbiram. Jesus é o único que continua ali firme, com tantos milhares, milhões de seguidores. Ele não iria dizer uma coisa dessa somente por boniteza. Existe uma explicação profunda que justifica essa máxima de Jesus. E falar dela nos leva a pensar na profundidade, na verdade que o Cristo nos demonstra como ser iluminado que é e responsável pela criação do nosso planeta. E qual seria esse motivo? Ele nos fala e nos mostra, e nós podemos comprovar que o ódio gera o ódio, que a violência gera a violência, que a dureza gera a dureza, e que o amor constrói. O amor e o ódio são duas paralelas, avançando em sentido contrário. Só que o ódio destrói. O ódio aniquila a criatura. E o amor vivifica e constrói. Mas o que tem a ver tudo isso com a humanidade? Pensa bem. Se toda a humanidade se deixar envolver pelo ódio, o que vai acontecer com essa humanidade? Vai sucumbir, vai ser aniquilada. É um raciocínio lógico. Para preservarmos a humanidade, é necessário amarmos os inimigos também. Percebe como que isso é uma lógica? Que o contrário disso seria a destruição do mundo? Logo se vê que Cristo não falou isso por acaso, para ser melhor que ninguém. Porque o amor é o único caminho que constrói. Nós somos seres imperfeitos ainda, mas nós somos co-criadores do universo com Deus, que é perfeito. E se nós quisermos continuar a auxiliarmos na construção desse planeta, desse mundo, do universo, não tem outro caminho. Nós temos que optar por amar os nossos inimigos. Mas puxa vida, né? É tão difícil, como eu vou conseguir fazer isso agora? Vamos pensar. Essa é uma razão primordial porque o Cristo nos trouxe essa máxima. Existe outra. O ódio deixa marcas em quem odeia e em quem é odiado. O ódio deixa marcas quase que eternas. Olha só as marcas que deixaram as atitudes de um louco obcecado como Hitler. Mais de 6 milhões de pessoas. Que com certeza, de acordo com os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, de acordo com a época que o fato aconteceu, essas marcas não se apagaram ainda. Queremos levar essas marcas por toda a eternidade? É muito tempo. Mas existem mais razões. A única forma de se transformar um inimigo em amigo é o amor. Com o ódio, a raiva, a ira, a vingança, jamais. Conta-se, inclusive, sobre uma passagem que envolveu o presidente norte-americano. Essa passagem é comum, é fácil de se encontrar na internet, em livros. O Abraham Lincoln, quando da sua campanha para presidente, ele tinha uma pessoa, um inimigo, digamos assim. Uma pessoa, um homem chamado Stanton,
que durante o período de campanha fez tudo, falou mal dele, fez intriga, fez tudo para difamá-lo, para prejudicá-lo, realmente era aquele inimigo declarado, que não gostava dele, e fez tudo o que podia. Mas eis que o Lincoln foi eleito presidente, e chegou a hora dele compor o seu gabinete, tá, os seus assessores, os seus ministros, e aí ele escolheu os nomes que ele achou adequado. Chegou a hora dele escolher o nome para o gabinete mais importante, que era o gabinete da guerra, Ministério da Guerra. E ele informou aos seus assessores que estava optando pelo Stanton. Nossa, foi um corre-corre. As pessoas falavam, como? Imagina só, olha o que ele fez contra o senhor na campanha, quase destruiu a sua campanha, né? Mas ele não se deixou envolver, ele decidiu e falou, não, ele é o nome adequado para essa pasta, e eu vou colocá-lo lá. E assim o fez. Passado algum tempo, quando do desencarne do Lincoln, o Stanton foi aquele que mais elogiou, que mais trouxe palavras amorosas, de compreensão, de agradecimento, exortando e elevando aquele presidente. Se ele não tivesse tido uma atitude desse tipo para com ele, ele teria deixado crescer ali uma inimizade, sabe-se lá até que ponto. Mas a atitude humilde dele, a atitude em que ele viu o interesse da nação e deixou de lado um problema particular dele, e trouxe aquele senhor para aquela pasta, a sua atitude de humildade transformou aquele inimigo num amigo. Com certeza, no plano espiritual, em outras existências, ali ele conquistou um amigo para sempre. Puxa vida, falar de amigo, falar de inimigo, falar de adversário, é muito legal, é muito gostoso, mas ainda não consigo amar meus inimigos. Eu disse para vocês que eu não tenho. Eu acredito que aqui ninguém tenha. Mas eu estou falando sério, eu não tenho mesmo inimigo, gente. Não tenho. Eu sou uma pessoa, sou diferente de todo mundo, não tenho inimigo nenhum. Se os outros têm, problema dos outros. Isso é para vocês pensarem. Mas como Cristo não faz nada em vão, né? É lógico que ele ia deixar, conhecendo os seus irmãos, que somos nós, como ele conhece, como ele conhecia, ele sabia que a gente ia enfrentar dificuldades na hora que tivesse que colocar essa máxima em prática. E aí, então, o nosso codificador brilhante, maravilhoso, Allan Kardec, quando codificou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá, naquele capítulo, sobre amar aos inimigos, algumas considerações sobre como nós podemos estar exercitando, começando a colocar em prática essa máxima do Cristo. São algumas regras, são algumas condutas que todos nós podemos colocar em prática. Começando por colocar os nossos pensamentos em ordem. Primeiro os nossos pensamentos e depois as nossas ações. Vamos saber o que encontramos lá. Vocês podem chegar nas suas casas, depois abre lá o Evangelho e procura. O que eu fiz? Eu trouxe um lembretezinho para mim, tá? Porque como eu disse para vocês, eu não sei essas regras de cor na minha cabeça. Porque eu não tenho inimigos, eu nem nunca me preocupei com elas. Mas como eu queria passar agora para todos, eu falei, eu vou levar assim, por escrito, porque não é para mim, tá? É para vocês. Eu não tenho inimigos. Pode rir, gente. Quem não tem inimigos nesse mundo, não é verdade? Quem não tem adversários? Essas regras servem para todos nós. E eu me incluo perfeitamente. A primeira delas diz assim, que a gente não deve ter ódio, manter ódio, rancor, nem desejo de vingança contra aquelas pessoas que nós encaramos como nossos adversários. Lógico, se eu tenho ali uma pessoa que eu não me dou bem com ela, que eu acho que ela não me quer bem, eu não preciso alimentar o ódio, eu não preciso alimentar o rancor,
E muito menos ainda ficar arquitetando planos de vingança. No mínimo, ignore. Siga a tua vida. Não alimente o ódio contra ela, não fique alimentando a mágoa, não fique se remoendo por conta disso. A segunda regrinha é fácil, fácil, fácil. Todos nós podemos colocar em prática agora. Será que alguém sabe qual que é? Sem essa regra, a gente nunca vai amar o inimigo, nunca, ninguém vai. Perdoar-lhes, sem segundas intenções e sem restrições, o mal que nos fizerem. Ai, mas isso não vou conseguir fazer. Como que a gente vai conseguir perdoar sem humilhar, esquecer o mal? É a coisa mais difícil que a gente tem, que a gente pretende fazer e que a gente sabe que não vai conseguir com tanta facilidade. Aquilo está aqui dentro do coração. Perdoar e falar, olha, eu te perdoo, mas você vai morar lá longe, eu fico aqui. Isso também não é perdoar. Teve um momento, numa palestra, que Divaldo Pereira Franco estava falando sobre o perdão. E ele disse assim, que se uma pessoa chegasse para ele e falasse assim, olha, me perdoa, uma pessoa pedindo perdão, né? Me perdoa, eu não fiz por mal, eu estou arrependido, me perdoa. Ele diria assim, olha, agora eu não vou te perdoar. Eu não estou no momento de entender e perdoar. Vamos dar mais um tempo, mais para frente. Quando eu conseguir assimilar essa ideia, eu te perdoo, agora não. É melhor agir assim do que falar, eu perdoo, mas você fica no teu canto, eu fico no meu. Isso não é perdão. Eu te perdoo, mas não cruza mais meu caminho. Ah, mas tudo bem, isso não é perdoar. Eu vou falar que perdoo depois, quando eu estiver predisposto a perdoar. Aí dentro cabe um pequeno lembrete. Existe uma condição que todos nós podemos exercitar. É comum, é fácil, não requer prática e nem tampouco habilidade. Toda noite, quando você vai dormir, você já fez tudo o que tinha que fazer, você já leu o trechinho do Evangelho, está lá fazendo o seu momento final da sua prece, pedindo pelos seus familiares, por você. Lembre-se daquela pessoa, o alvo do seu desafeto. No começo vai ser difícil. Ore por ela. Vibre amor. No começo vai ser estranho você imaginar aquela pessoa e vibrar amor por ela. Mas faça isso. Aos pouquinhos, todo dia. Gente, eu vou falar para vocês. Eu quero encontrar vocês um dia de novo. Quero que vocês me digam que fizeram isso e me contem o resultado. Esse é um exercício, é um teste realmente. E eu garanto que dá certo. É uma maneira de começar a compreender e a perdoar. Quando nós compreendemos, nós perdoamos e nós amamos. O inverso também vale. Quando nós amamos, nós compreendemos e perdoamos. E perdoamos e compreendemos. São 3 palavras, uma ligada à outra, independente da ordem. A terceira regra que nós vamos encontrar, não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É claro, se aquela pessoa, que é nossa inimiga, entre aspas, quiser se reconciliar, por que não? Será que nesse momento nós vamos falar que não? Nós que somos aqui aprendizes do Evangelho de Jesus, da doutrina consoladora, que é o Espiritismo, será que nós vamos ter coragem de falar que não a essa reconciliação? Vamos pensar sobre isso. A essas pessoas que nós achamos que nos querem mal, que consideramos nossas inimigas, nós vamos desejar-lhes o bem em lugar do mal. É um exercício, é um treino também. Não vamos desejar a elas o mal. Ah, eu quero que ela se atrapalhe com isso, que ela se dê mal com aquilo, que ela perca o emprego. Não. Simplesmente vamos desejar o bem. Quero que ela seja feliz. Quero que ela encontre o seu caminho. Quero que ela siga a sua vida. Que ela esteja em paz. A quinta regrinha. Vamos ficar alegres em vez de ficar tristes com o bem que aconteça a essas pessoas. Ah, ele ganhou na loteria. Meu suposto inimigo ganhou na loteria, está riquíssimo. Puxa, só ele, eu não, hein? Bem que podia perder tudo. Não.
Vamos ficar felizes, vamos vibrar o amor, faz bem para nós mesmos. Lembra daquela regra? O ódio gera o ódio e deixa cicatrizes? Então nós temos que começar assim. A sexta, estender-lhes as mãos para socorrê-los em caso de necessidade e evitar por palavras ou ações tudo o que possa prejudicá-los. Então, se precisar de nós, vamos estender as mãos, vamos auxiliar e vamos parar de falar mal, de levar avante aquela ideia de que tudo que envolve aquela pessoa é ruim, é feio, é prejudicial. Enfim, vamos retribuir o mal que nos fizeram um dia, que isso será só até agora, com o bem, sem intenção de humilhá-los. Porque quando nós começarmos a fazer isso, a retribuir o mal que nos fizeram com o bem, nós estamos começando a criar ali uma amizade, um amigo. Então esse mal que nos fizeram é só até agora, não vai acontecer mais. Essas regrinhas, elas nos ajudam a começar a amar os nossos inimigos. É claro, nós encontramos lá uma passagem que Kardec nos diz: não vamos encontrar um inimigo um dia, num caminho, num lugar, e abraçá-lo da mesma forma como fazemos com um amigo. Mas, seguindo essas regras, nós começamos a amar esse inimigo da forma mais serena. Muitas pessoas dizem: o ódio e a paixão, o ódio e o amor estão ali, ó. Na verdade, o que dizem é o ódio e o amor, não é verdade? A gente não ouve falar assim, o ódio e o amor estão ali juntos. E as pessoas fazem aquele ar assim, olha, então a gente fala tanto de não ter ódio, mas o amor está ali junto. O amor também é uma coisa que, se você bobear, é perversa. Não, gente. Essa frase está errada. Não é o ódio e o amor, é o ódio e a paixão. A paixão é o excesso. Aí sim estão ali juntos. Mas o amor que o Cristo nos conclama, é sereno, é sublime, é tranquilo, é de compreensão. Né? Não é como Paulo disse? Né? Se tiver, posso ter tudo no mundo. Posso falar a língua dos anjos. Se não tiver amor, nada serei. Podia acabar por aqui, gente, mas eu preciso falar, lembrar só mais uma coisinha. Não nos esqueçamos daquela regra máxima, que somos co-criadores do universo, junto com Deus, que só o amor constrói. Nós temos que preservar a nossa raça como criaturas humanas. Temos que preservar a humanidade. E a única forma de que isso aconteça não é amando só os nossos queridos que estão ao nosso lado, é amando também aos nossos inimigos. Porque o ódio e o amor, com certeza, são duas paralelas em sentido contrário, avançando como um trem sem controle, no caso do ódio, que destrói, que aniquila e vai aniquilar a humanidade e aniquila cada um de nós, se alimentarmos o ódio aqui dentro. E o amor constrói, gente. O amor nos leva aos mundos celestiais. O amor nos tornará espíritos livres. Não livres para odiar, livres para amar. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, gente. Muito obrigada. E olha, desculpe a brincadeira, tá? Não vou me convidar para estar na casa de ninguém, porque a gente tem que cultivar a amizade, né? Não vamos nos esquecer disso? Obrigada a todos, gente, tá? Fiquem com Deus. Bom, Luzia, nós queremos agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E assim, a sua disponibilidade em compartilhar conosco um tema que para nós é bastante oportuno, né? Que sirva de reflexão às nossas vidas, no nosso dia a dia, que possamos lentamente
seguidamente colocá-lo em prática, buscando aí a nossa evolução. Agradecemos também a todos os presentes na noite de hoje e a você, companheiro internauta também, que nos segue semanalmente, o nosso muito obrigada, e permita a Deus que tenhamos uma ótima semana e que possamos todos estarmos reunidos na próxima sexta-feira.